só vou pedir um favor, tá, Isolde? Não vamos falar de futebol hoje, tá? Tá. Hoje tá... Tá triste? É. Tá preocupado? Tá Agora, nervoso? eu já estou... Tá apavorado? Sabe as etapas do luto? Eu já tô na aceitação. Sabe que eu tô com essa impressão dos colorados também depois, já estavam com pouca fé. E depois da goleada de ontem pro Vasco por 5-1, da forma como foi, sem reação, parecia um jogo da turma do primeiro ano do ensino médio contra as crianças do ensino infantil. Isso. Mas eu vou dizer uma coisa, apesar de tudo, eu ainda acho difícil o Inter cair. Vai depender do jogo de hoje. A gente vai falar mais depois, porque o Inter pode não cair perdendo os 2 jogos ainda. É verdade. Mas é difícil. Difícil. O Inter tem que ganhar no mínimo um jogo e dar uma boa secada no Vitória. Começando por hoje. Porque hoje, se o Vitória... Pra mim vai ser uma surpresa se vencer o Mirassol. Mas se vencer o Mirassol, daí tu pode começar já... Daí sim, começar a rezar pra subir pro ano que vem subir, né? Porque... Eu faço parte dos torcedores que usam uma estratégia chamada vacina. Ou seja, eu já tô falando... Diminui o sofrimento. Vamos cair, porque daí chega na hora e não tem aquele baque. Sofre igual, mas pelo menos a gente já vai se acostumando. Eu já tô nessas. Eu acho o Stout muito difícil realmente nesse cenário. Do Vitória... O Vitória tá jogando melhor que o Inter. O Santos ontem ganhou também, tem jogos fáceis, então acho que tá bem complicado o cenário pro Inter. Eu acho que o Santos tá se encaminhando bem pra escapar. A secação é no Vitória. Hoje é Copa do Mundo pro torcedor colorado à tarde. Mirassol desde criancinha. Mirassol, todo mundo com camisa amarela, torcendo por Mirassol. Porque se depender do desempenho do time do Inter... Daí não tem muita esperança. Tem que depender dos outros. A gente vai falar mais sobre o jogo, torcedor que tá machucado depois do jogo de ontem. Um jogo que teve interrupção, ficou mais de 1 hora parado em função da chuva que atingiu a zona norte do Rio de Janeiro. Teve outros transtornos na cidade, inclusive sirenes tocaram em áreas de risco. E o gramado do São Januário, o novo gramado, ficou uma piscina. E demorou até conseguirem deixar uma condição, até que depois na retomada o campo não atrapalhou. Não foi o campo que foi a causa da derrocada colorada ontem no Rio de Janeiro. 5h14. Lucas Arruda. Internacional é atropelado pelo Vasco da Gama no estádio São Januário por 5-1. Destaque para 2 gols marcados pelo jovem Ryan e o Ricardo Matias, reserva, entrou ao longo do primeiro tempo, descontou para o Inter. Com a derrota somada à vitória do Santos por 3-0 na Vila sobre o Sport, o Inter perde uma colocação na tabela. Iguais em pontos e vitórias, o saldo do Santos, que era muito pior, passa a ser melhor nesse momento após os jogos de ontem. O Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, apenas empatou com o Bahia e foi rebaixado para a Série B de 2026. Neste sábado, os colorados ficam de olho na situação do Vitória, que às 4h enfrenta o Mirassol no estádio Barradão. Os ouvintes estão nos contando pelo WhatsApp da Gaúcha? Falando do amanhecer, o nosso amigo Isaías Silva, da Zona Norte aqui de Porto Alegre, Passo da Areia, fala que está amanhecendo com 21 graus. Pessoal lá de Curitiba, o Raí, falando de 14 graus, tomando um chimarrão, já friozinho, amanheceu friozinho lá em Curitiba. O Marcos Pedretti, de Mussum, amanhecer com 20 graus de temperatura e neblina. Nova Petrópolis, sem chuva, mas com pouco de cerração. E relatos do litoral norte, com amanhecer quente com sol entre nuvens, assim como em Uruguaiana. E o pessoal também, claro, já está se manifestando sobre o resultado de ontem, né? Um jogo do Inter. Tem Colorado dizendo aqui que o Inter merece cair, o Luiz de Voti. O Ronaldo Fernandes de Esteio lembrou aqui, é importante, a gente estava falando dos adversários diretos do Inter, o Santos e o Vitória, e ele falou também do Fortaleza, que está na zona de rebaixamento, mas está ganhando os jogos. A distância já está de 4 pontos, Fortaleza ainda tem 2 jogos também pela frente.
E tem, claro, gremistas dizendo, né? Eu brinquei aqui, eu sou colorado, falei que hoje eu sou Mirassol desde criancinha. E aí o Ivan falou que é Vitória desde criancinha, né? O Vitória joga contra o Mirassol. E por fim... Vai ser um jogo com grande audiência aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, Vitória e Mirassol. E só para encerrar, falando também sobre futebol, temos até um santista mandando mensagem. O Damião. Mais aliviado, certamente. O Damião Magalhães. Olha que legal, Stout. Ele mora em Caxias do Sul há 16 anos. E ele diz que morou 12 anos em Santos e trabalhou na área de segurança do Pelé. Olha. E aí ele, claro que virou santista, né? E diz aqui, meu Santos não vai cair. Eu também acho que não, Damião. Agora, com essa sequência de jogos aí, provavelmente o Santos deve ficar na Série A. Tô considerando os jogos que tem pela frente, porque o Santos tem a mesma pontuação do Inter hoje, faltam 2 jogos também. O Santos está à frente do Inter pelo saldo de gols, que era bem grande a diferença até a rodada de ontem, como o Santos fez 3-0, o Inter tomou 5-1, daí o Santos conseguiu inverter o que poucos acreditavam seria possível nessa rodada. Exatamente. A Mari Silva está conosco, nossa colega da RBS TV, daqui a pouco a gente traz com ela aí algumas notícias da madrugada, como é que foi o plantão aqui em Porto Alegre. Na redação, Paula Neyman, podemos destacar da madrugada até agora? Então, Stout, tivemos algumas ocorrências nessa madrugada, especificamente de trânsito, especialmente de trânsito. Um óbito, então, em Farroupilha, que eu trouxe há pouco no nosso top, na RSC 453, um acidente que deixou uma mulher morta e 2 pessoas feridas. Essa colisão entre uma Pajero e um caminhão deixou essa mulher morta, então. Para além disso, tivemos algumas ocorrências um pouco menores. Por volta das 3h19 da madrugada, houve um princípio de incêndio em uma edificação na rua Erli de Almeida Lima, no bairro Camobi, lá em Santa Maria. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em uma estrutura provisória usada como um depósito de uma obra, mas rapidamente o fogo foi controlado e ninguém ficou ferido. À 1h50 dessa madrugada, um carro pegou fogo na Avenida 3 de Outubro, no bairro Hortêncio, em Giruá. Os bombeiros informaram que as chamas começaram por causa de uma pane na bateria desse veículo, mas também apenas danos materiais. Também à 1h27 da manhã, equipes atenderam uma saída de pista na rua Barra dos Quirinos, no bairro dos Quirinos, em Terra de Areia. Um veículo capotou por lá, mas ninguém se feriu, também apenas danos materiais. E à 1h18 da manhã, 2 carros bateram de frente na RS 305, em Tuparandi. Os 2 condutores ficaram feridos, mas apenas ferimentos leves, foram encaminhados para atendimento médico. A rodovia ficou parcialmente bloqueada por cerca de 30 minutos, mas depois já fluiu naturalmente. E essas foram as principais questões de ronda desta madrugada, Stout. Black Friday Panvel, aproveite os últimos dias com descontos de até 80%.